Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos continuar falando sobre inteligência emocional. O tema é muito importante, gera muitos comentários, gera muitas dúvidas e com certeza é um tema que, se a gente aprender bastante, a gente acaba crescendo. Vamos ler então o texto de Jeremias 29, verso 11, tá? Ele vai dizer assim, palavras de Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bom, essa passagem ela é muito importante porque nos sentimos muitas vezes perdidos, ansiosos, fora de controle. E esse texto é um lembrete para nós que Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele sabe das capacidades que nós temos, Ele sabe até onde podemos chegar e nós não. Nós colocamos travas na nossa vida, nós colocamos limites nas nossas vidas. Sempre que Deus chamou alguém para fazer a missão que Ele determinou, Ele enxerga o potencial de cada um. Quando Ele chamou Moisés, quando Ele chamou Jeremias, quando Ele chamou Gideão, quando Ele chamou todas as pessoas que Ele chamou, quando Ele te chama, quando Ele me chama, Ele enxerga esse potencial. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Mas o medo, a insegurança, a ansiedade, as desculpas que nós damos, tudo isso trava a nossa vida, a nossa inteligência emocional, ela precisa de cura. Ela precisa de cura. E a gente vai continuar falando desse tema que nós começamos na semana passada com o Emerson. Vamos dar sequência nesse bate-papo. Se você gostou do bate-papo da semana passada, já coloca aqui no comentário, tá bom? Se você não assistiu da semana passada, vai lá e assiste, porque vale muito a pena. E já coloca comentário. Pessoal, não economiza. Eu sei o potencial que você tem de escrever seu nome, a cidade que você mora, se você curtiu, não curtiu, colocar uma frase legal. Eu sei do seu potencial, eu sei que você pode fazer isso, dar o seu like, compartilhar, ajudar esse programa muito importante chegar a mais pessoas. Então, nós vamos nessa conversar com Emerson Camilo. Eu já descrevi quais são as habilidades que ele tem e como ele vai fazer a diferença através desse aprendizado que vai trazer hoje, tá bom? Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Fala, empreendedores, tudo bem? Nós vamos continuar nosso programa da semana passada, né? Nós estávamos entrevistando o Emerson Camilo e ele está aqui comigo novamente para darmos continuidade. Falamos ali das crenças que nós adquirimos lá na infância, através das atitudes, das palavras que os nossos pais dirigiram a nós, né? E essas crenças, então, elas têm o poder de nos bloquear, de nos paralisar. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso e como a gente resolve essa questão aí das crenças limitantes. Bom, quero começar aqui dizendo que nós vamos iniciar uma série a partir de hoje. E nós vamos ter ali como inspiração a nossa lição bíblica, tá? A lição bíblica desse trimestre é Igreja em Modo Missão, tá bom? Igreja em Modo Missão. E nós vamos aplicar, então, as verdades da Palavra de Deus através de algumas cartas do apóstolo Paulo, cartas pastorais, na qual ali ele demonstra que existe uma igreja que está em missão. Eu até sublinhei aqui, ó, existe a igreja no modo manutenção, que é a igreja que se mantém,
tá? E ela não cresce, ela fica ali mantendo, e eu acho que por ela tentar só se manter, ela acaba diminuindo, ela não cresce. Mas existe um modo de operar a igreja que é o modo missão, que é atingir novas pessoas, alcançar pessoas para o reino de Deus. E aplicando esses princípios no empreendedorismo, né, nós vamos trabalhar, então, esse modo missão, porque o empreendedorismo também é uma missão que o empreendedor cristão tem para levar o evangelho a uma oportunidade através dos negócios. A lição, então, que vai ser, né, ministrada, ou melhor, que foi ministrada já, a lição 1, tá bom? A lição 1, ela foi ministrada no sábado, tá? Então, é a lição que fala da comunidade que ama a verdade. E aí, quando eu trouxe o Emerson para cá, eu falei, tem tudo a ver. A questão das crenças e a verdade. Porque, assim, eu tenho uma crença, não estou falando de crença religiosa, eu tenho uma crença que foi instalada lá, como o Emerson disse na aula passada. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá? Existe uma crença que eu não posso prosperar, que eu não consigo prosperar, que eu não vou prosperar, que eu sou burro, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou baixo, que eu não tenho valor. Isso, para mim, é uma verdade. E por ser uma verdade, inconscientemente, eu me bloqueio. Inconscientemente, eu acabo não conseguindo os resultados. Então, existe uma verdade. A verdade é Jesus, né? Eu sou a verdade, né? E o que ele diz a nosso respeito é a verdade, não o que nós pensamos, não o que nós acreditamos. Então vamos bater esse papo junto. Quero chamar o Emerson aqui. Emerson, prazer estar com você novamente. Antes do Emerson falar, tá bom? Quero mostrar aqui o livro dele de novo, ó. O livro, um dos livros, e se você quer adquirir esse livro, nós deixamos aqui nos comentários o Instagram do Emerson, lá na bio do Instagram tem um link para você estar adquirindo esse e outros livros, né? Esse aqui é Os Segredos do Sucesso. É um livro que não é só o Emerson que escreve, tem alguns outros autores, mas existe aqui a parte que ele escreveu, muito legal. Então, esse livro aqui, ó, 29 Leis para Alcançar Sucesso e Felicidade. Vamos lá, Emerson, a palavra é contigo, dá as boas-vindas aí para o pessoal. Paz do Senhor a todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês e saber, né, que a igreja em modo missão, ela faz a diferença no mundo, né? E, Daniel, é bem interessante, né, isso que você falou. Tem tanta coisa que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente sentiu durante todo esse tempo, desde a infância, e que às vezes impede o empreendedor de fazer o que ele precisa fazer e de alcançar o que ele consegue alcançar, né? Aí muita gente deve pensar assim, né? Emerson, mas eu não tenho essa crença que me limita, não. Comigo tá tudo certo, porque eu creio em Deus. E aí a gente falou na lição sobre a verdade, né? O apóstolo Paulo, ele se preocupou de comunicar justamente para o pessoal falar, pregar o evangelho e mostrar a verdadeira essência do evangelho. E quando Deus nos fez, né, ele nos fez perfeito. E ele nos fez filho de Deus, né? A gente é filho de Deus. E como filho de Deus, você não teria diversas limitações que geralmente você se impõe. E talvez não fique tão claro para você identificar, né, quem está ouvindo a gente, identificar o que é essa crença que me limita ou que faz eu avançar. É só você pensar naquilo que você fala e pensa sobre você, né? Quando você fala assim, o empreendedorismo é difícil, isso é uma crença. Quando a pessoa fala,
trabalhar no marketing digital é uma coisa que eu não sei, isso é uma crença, né? Então, existem várias coisas que você fala sobre você que demonstra o que você acredita sobre a sua identidade. Eu atendo diversos empreendedores na mentoria da oficina do empreendedor, e muitas vezes, quando eu pergunto quem ele não consegue dizer na sua essência, e às vezes não vem no automático, eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de todo o bem que Deus pôs nessa terra. Não vem isso naturalmente para a pessoa. Por quê? Porque você originalmente é filho de Deus, tem direito a uma série de coisas que Deus colocou para você aqui, mas durante a sua vida foram colocando cascas, capas, né? Como se você sai da maternidade, você sai purinho, como Deus te fez. Aí vai criando outras camadas acima, que vai moldando aquilo que você acha que você é. Quem nunca falou para si, né? Ah, eu não sou inteligente. Por quê? Porque ouviu isso em algum momento na infância, porque ouviu não só na infância, mas por diversas vezes, falando: ah, você é burro, não aprende isso mesmo. Ou até mesmo falou para si mesmo, falou para os outros, dizendo assim: ah, isso daqui é muito difícil para mim, eu não sou inteligente, eu não aprendo isso daqui. Quando a pessoa fala isso, ela está verbalizando só aquilo que já está instalado dentro dela. Então, Emerson, Quantas vezes... desculpa. Você está dizendo, então, que eu identifico as minhas crenças prestando atenção no que eu falo, né? No que eu falo e no que eu penso. Quando às vezes eu falo, não tenho nenhuma crença limitante, né? Mas aí, quando eu falo, verbalizo, ou eu penso algo limitante, isso está mostrando para mim que eu tenho isso, né? Que eu tenho isso. Você falou, eu não sou inteligente. Então, olhando para o que você falou, se nós somos filhos de Deus, Deus nos fez, Ele nos fez inteligentes. Isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade bíblica. Ele nos fez inteligentes, né? Então, por que eu vou dizer eu sou burro, né? Então, acho que eu não tenho ainda o treinamento, não fiz a capacitação, não me preparei para isso, mas eu não sou inteligente, não. Isso é uma mentira, né? É uma mentira. É uma mentira, e aí você fica se limitando por diversas coisas, né? E imagina o seguinte, muita gente tem o conceito de inteligência, que é só aquele que tirava nota boa na escola, mas a escola avalia basicamente um pilar de inteligência, que é o pilar lógico-matemático. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. E tem diversas pessoas que tiveram dificuldades na escola nessa disciplina de matemática ou até mesmo linguística, que isso só reflete uma das inteligências. Existem diversas outras inteligências. Então, vou só citar brevemente o exemplo do Pelé. O Pelé é extremamente inteligente na parte esportiva, então ele tem uma inteligência corporal muito grande, né, para fazer tudo que ele fazia. E tem gente que tem esse tipo de inteligência e não tem a inteligência lógico-matemática. Então, quando eu estava na faculdade fazendo ciências da computação, minha sala tinha 50 pessoas. Existiam pessoas que tinham extrema dificuldade nas disciplinas de lógica, porque a inteligência lógica faltava ou não era a mais forte para ela, mas ela tinha outras inteligências, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Então, diversas inteligências que facilitavam o desempenho dela em outras áreas. E aí,
olha só como a crença aparece, né? Muita gente falava assim: ah, eu não tenho talento para isso. Ah, eu não sou talentoso. Mas isso, às vezes, ela verbalizando aquilo que ela acredita. Mas se ela treinasse, como você disse, se ela fizer a capacitação, se ela treinar, ela desenvolve essa habilidade. Toda inteligência é treinável, é adquirida, ela pode ser adquirida. Então, se hoje você não tem inteligência emocional, meu irmão, você que está ouvindo aqui, se hoje você explode por qualquer motivo, se hoje você se desestabiliza com qualquer notícia, se hoje você entra em desânimo pela primeira pedra de tropeço que aparece na sua frente, é possível você desenvolver inteligência emocional e você ter o que a Bíblia diz e chama de fé inabalável. O que é a fé inabalável? É aquilo que você acredita que Deus vai trazer a solução se você agir. Então, o que acontece é você criar essa inteligência emocional para você lidar com a sua emoção e aplicar a emoção certa no momento certo. E muita gente às vezes fala: ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo ter inteligência emocional, eu não consigo ser empreendedor, eu não consigo trabalhar com finanças. Enquanto você disser que não consegue, você estará certo. Você não vai conseguir, porque isso é uma crença. Enquanto você acreditar que você não consegue, você não vai conseguir. É verdade, né? Tem até aquela frase de Henry Ford, né? Que ele falou: se você diz que consegue e diz que não consegue, nos dois casos você está certo, né? Então, quando o Henry Ford falou para os engenheiros dele lá: eu quero que vocês coloquem esse motor num monobloco, né? Os caras falaram: não dá, porque os carros eram com 2 blocos, né? E ele falou: não dá para fazer, não dá para fazer. Ele falou: dá para fazer sim. Eu vi, se eu visualizei, dá para fazer. E os engenheiros trabalharam e conseguiram fazer. Os engenheiros vieram assim, bem, bem felizes, né? Conseguimos fazer, conseguimos fazer. E ele diz assim: vocês conseguiram agora, mas eu já consegui há muito tempo atrás, né? Porque ele já tinha essa visão que era possível, né? Agora, se ele pensasse não é possível, não é possível, ninguém faria, né? Então, o impossível, ele é impossível até que seja feito, né? Até que seja feito. Tem até um outro caso, né, dos corredores dos 100 metros, né? Por anos, eles corriam e não batiam não faziam 100 metros em menos de 10 segundos, né? Não faziam. Então, para eles era impossível, ninguém conseguia bater menos de 10 segundos. Quando o primeiro fez, no outro ano, mais de 100 corredores fizeram também, porque agora, é possível, se ele fez, eu também consigo, né? Então, essa questão da nossa mentalidade realmente nos trava muito, né? E fazendo esse link com a palavra de Deus, nós estamos vendo aqui que muitas mentiras, às vezes, são trazidas, conceitos, fábulas, ideias, são trazidas do mundo, né? Como verdades, né? Então, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus está falando a meu respeito e o que é verdade realmente, para que a nossa igreja, para que nossa empresa, para que nossa vida esteja no modo missão, né? Missão, senão a gente fica paralisado. Enquanto não se verbalizem, não se acredita que a verdade é que Deus tem uma vida em abundância, a verdade que Ele veio aqui para nos salvar, né? E que a partir disso a gente vai ter acesso a um novo lugar onde não há mais tristeza, não mais tudo isso que a gente sofre, enquanto não se
somente acredita no sentido de ler e falar eu creio, mas se vive isso, né? Não se tem uma diferença. Se você não viver isso, você não vai ver a diferença, né? E aí eu lembro de uma ilustração que fala que uma série de pessoas estavam pedindo para chover, mas só um menino foi para a igreja e levou o guarda-chuva. Quem era? Todo mundo cria que Deus podia fazer chover, mas quem realmente acreditou e viveu essa verdade é aquele menino que levou o guarda-chuva, porque ele tinha orado que ia chover, então ele acreditava que ia chover. Então, às vezes, você, na igreja, você fala assim, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que ele veio para nos salvar. Mas se você crê nisso e ele está voltando, o que você está fazendo para anunciar isso para outras pessoas que vão ficar aqui? Vão ficar aqui se ele voltar. Então, se você orar e não fizer nada, é como se você tivesse orado para chover e vivesse sua vida como se não fosse chover. Verdade, é verdade. A gente tem que... Essa nossa fé inabalável, né? Que você falou, a fé inabalável, que eu acredito realmente. O Emerson, existe assim, até às vezes na igreja a gente recebeu essa crença, assim, nós somos pecadores, né? Com certeza. Nós nascemos em pecado, nós estamos vivendo esse tempo, não podemos nos livrar do pecado enquanto nesse corpo, mas Jesus Cristo veio e nos limpou, né? Nos purificou. Eu acho uma crença incrível que muitos crentes têm de ficar batendo no peito e dizendo, eu sou pecador, né? Eu sou pecador, né? Eu digo que eu não sou pecador, eu estou pecador, né? Eu estou pecador, mas eu não sou. Porque quando eu falo que eu sou, por exemplo, eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não consigo. Eu estou dizendo o meu modo de ser, né? Se eu falo eu sou pecador, então eu vivo no pecado. Não, eu não quero viver no pecado. A cada dia eu quero pecar menos. Continuo pecando. Não sou perfeito. Mas a cada dia eu estou melhorando. Eu não sou pecador. Eu não posso assumir uma identidade de pecador. Eu sou filho de Deus, tá? Sou filho de Deus. E isso eu não estou falando com arrogância, não, estou dizendo que ele me salvou, né? É uma verdade. Se eu disser que eu sou pecador, eu anulo o sacrifício de Cristo, porque ele tirou o pecado do mundo, né? Ele tirou o pecado da minha vida, o pecado original, tá? Então, se eu disser eu sou pecador, eu estou anulando o sacrifício de Cristo, tá? Então, e eu vejo muitas vezes líderes religiosos falando assim, você é um pecador, você é um miserável, você é um... Gente, nós temos essa natureza, mas Cristo nos resgatou. Eu acredito assim, não sei, Emerson, o que você acha? E eu acredito também que quando você assume essa nova identidade que você recebe ao aceitar Jesus, de ser filho de Deus, cordeiro de Cristo, né? Você também está assumindo que você é uma nova criatura. Você é que, como diz a Bíblia, as coisas velhas passaram e agora a sua vida é uma vida nova. Mas a gente que não assume isso, no sentido que vive ainda os velhos hábitos, age como agia antes e fala assim, eu sou assim, ninguém vai me mudar, eu sou desse jeito, tem que aceitar do jeito que eu sou assim mesmo, e que as outras pessoas entendam. E enquanto você pensar que ninguém vai te mudar, que você é desse jeito, você vai viver essa velha identidade, né? Você vai viver desse jeito velho. E aí, nem que Jesus quisesse, nem que Deus quisesse te mudar, ele consegue te mudar, porque o primeiro passo é teu. O primeiro passo tem que ser você querer mudar, né? Então, ninguém consegue mudar ninguém, mas se você quiser mudança, Deus pode transformar. Se você quiser mudança, Jesus pode
te libertar dos velhos hábitos, né? Então, essa questão de querer mudar é muito importante. E aí está totalmente ligado com isso, né? A pessoa fala, não, mas eu sou um pobre pecador, e vive naquela vida de pobre pecador. E tem gente que fala, não, é que no mundo eu vou ter muitas aflições, e são tribulações. Você pode viver isso se você quiser, mas você também pode passar por cima das adversidades, você pode ser vitorioso, você escolhe qual é o papel que você quer ter nessa vida. Você quer ser a vítima que sempre sofre por causa de um mundo cruel, ou você quer ser um vitorioso por Jesus, porque você passa por cima das barreiras, porque ele te dá condições de vencer. Então, quando a palavra diz que você é mais que vencedor, é uma identidade diferente de quem vive a vida sofrendo, de quem vive a vida com derrota, quem vive a vida sendo espremido por esse mundo, por um monte de violência, por um monte de coisas ruins que acontecem. Agora, quando você assume a identidade de quem Deus fez você para ser, você então passa a ser mais do que vencedor, porque vencedor é o estágio humano, mais que vencedor é o estágio de Deus, né? Então, quando você se permite mudar, Deus faz a obra, e a lição falava justamente dessa verdade da salvação e dessa verdade da transformação. E muita gente aceita Jesus, está na igreja, mas vive a vida anterior. Vive a vida de pobre, pecador, de sofrimento, de dores. Então, Jesus veio aqui para transformar a tua vida. Se você aceita Jesus e a sua vida não é transformada, o erro não está em Jesus. Está no que você acredita sobre você. Tem crentes que todos nós passamos por desertos, né? Acho que todos nós passamos por desertos. Faz parte da vida, os altos e baixos da vida, né? Então, nós não vamos ser sempre toda vez vencedor, a gente vai ter momentos difíceis na vida. Mas assim, tem pessoas que passam pelo deserto, aprendem, passam e melhoram. E tem pessoas, infelizmente, que nunca passam o deserto. Nunca acaba esse deserto da vida dela. Eu conheço pessoas que eu não vejo há 10 anos, há 20 anos, e quando eu encontro, é a mesma vida. É a mesma coisa. É a mesma história. Vitimismo, né? Ele sempre é vítima, né? É o pastor que não fez isso para mim, é o irmão que não fez isso, é o meu patrão que não sei o quê, é o governo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ele sempre é a vítima. Ele nunca assume o papel. E eu acho que um ponto importante, Emerson, para a gente sair do deserto é a gente assumir o nosso papel. Ó. Eu me coloquei nesse deserto muitas vezes. E eu preciso sair daqui. Eu não posso ser vítima, eu preciso olhar para a minha vida, olhar para a verdade, que eu sou o filho amado de Deus, eu sou escolhido dele e tenho uma solução. Vou me agarrar nele, confiar nele e eu vou sair de lá, né? Vou sair do deserto, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Como eu mudo as minhas crenças, o Emerson? Acho que é a pergunta de $1 milhão. Como eu mudo as minhas crenças? Para responder essa pergunta, é importante você entender o ciclo de como uma crença se forma, né? Então a gente está falando que tudo começa naquilo que entra dentro de você, ou pela sua fala, pela sua comunicação, ou pelo que você ouve, ou pelo que você vê, né? Ou pelo que você sente. Então, tudo começa na comunicação. Se eu comunico coisas que me impedem de avançar, me impedem de conquistar, me impedem de ir para um próximo nível, e isso vai gerar
um estado, né? Então imagina assim, a pessoa que fala assim, eu não consigo. Qual é o estado que ela fica? Ela fica num estado assim de limitação, de dor, de um sentimento de incapacidade. E todo estado, todo jeito que você está, gera um comportamento. Então, se essa pessoa fala assim, eu não consigo, e tem esse sentimento de não conseguir, de incapacidade, de dor, de angústia por tentar e não conseguir, isso gera um comportamento. Então, gera um comportamento que a pessoa vai fazer e vai dar errado. Ela vai fazer e o outro vai passar a perna nela. Ela vai fazer e aí vai vir uma crise, vai derrubar ela. Mas tudo começou na comunicação dela, que ela não consegue. E aí, como ela tentou de novo, gerou esse estado de incapacidade, gerou um comportamento, e aí não deu certo, isso gerou uma crença, tá vendo? Eu não consigo. E aí isso é instalado e gera um resultado, e esse resultado não é bom, né? Esse resultado é um resultado que atesta a incapacidade. Agora vamos pensar de um outro jeito. A pessoa falou assim, né? Ah, eu vou empreender e vou ter sucesso no meu empreendimento. Qual é o estado que isso gera? É um estado de alegria, é um estado de satisfação, é um estado de sentimentos de capacidade de conquista. E aí, qual é o comportamento de uma pessoa que se sente alegre por estar realizando uma coisa nova, por estar indo para um próximo nível, de estar abrindo portas, de estar abençoando pessoas que estão ao seu lado? É um sentimento bom. E qual vai ser o comportamento de uma pessoa que tem esse estado bom? O comportamento vai ser, ela vai acordar cedo, ela vai ter disposição, vai vir, como você disse, vai vir as adversidades, mas ela acredita que ela pode superar as adversidades, e isso gera uma crença que ela consegue, e isso gera um resultado que as coisas vão dando certo, porque ela sempre está tentando. O comportamento dela é sempre na direção da solução, o comportamento dela é sempre no resultado. Então, daí você começa a ver como a crença se forma. E aí, voltando na sua pergunta, como que eu mudo a crença? Primeiro passo, mude a sua comunicação, mude a sua narrativa. É o que o Daniel falou agora. Eu sempre encontro aquele irmão e aquele irmão fala, irmão, a vida tá atribulada, a vida tá difícil, muda a tua comunicação, porque enquanto você comunica isso, vai vir muita coisa difícil, vai vir muitas tribulações, vai ter muitas adversidades. Então, o primeiro passo para você mudar a sua crença é você mudar a sua comunicação. Muita gente que eu atendo fala assim, eu não consigo. E realmente você não vai conseguir se você continuar falando que não consegue. Porque você começa a tarefa já com aquele sentimento que é uma coisa pesada, é uma coisa difícil, que só os experts, só as pessoas que estão em outro patamar que vão conseguir. Mas é o que o Daniel falou aqui, se o outro conseguiu, você também consegue. Então, a primeira coisa para se mudar uma crença, a comunicação. O que você comunica que está te atrapalhando hoje? O que você fala sobre você que faz com que você tenha esse resultado? E se você falar, não, eu não falo nada sobre mim que atrapalha o meu resultado, olha para o teu resultado, porque se você tem uma casa própria, é mérito seu, mas se você paga aluguel, também é mérito seu. Se você tem grandes resultados no teu negócio, é mérito seu. Mas se o seu negócio não está prosperando, também é mérito seu. Olha o que você está falando, olha os comportamentos que você está tendo, olha o que você está gerando de resultado, e aí você vai ver
que tudo começa onde você comunica. Mas existe um jeito de mudar essa comunicação. E eu vou contar daqui a pouquinho. Tá legal. Então, você até falou uma questão interessante que, às vezes, no meio cristão, as pessoas vão discordar, né? Fala assim, é mérito meu? Não, é Deus, né? É Deus na minha vida, né? Então, é Deus no controle, né? As pessoas têm aquela frase, né? Deus no controle, né? Então, é mérito meu mesmo, porque assim, o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por mim. Então, é mérito meu, tá? Porque assim, as pessoas vão falar assim, a gente ouve isso na igreja, né? Que a gente não tem mérito algum, que a gente tudo é Deus, né? Deus nos dá vida, né? Deus nos dá vida. E aí, ó, como se Deus falasse assim, ó, vamos fazer um negócio aqui, ó. Eu dou a vida para vocês, tá? Vocês são meus, tá? Mas vocês cuidam da vida de vocês agora, né? Cuida como mordomos, né? Então é exatamente isso. Se eu conseguir fazer, eu sou responsável, né? Se eu não conseguir, eu sou o responsável. Sempre sou eu. Agora, deixa eu entender, Emerson. Então quer dizer que... Deixa eu ver se eu entendi bem. Oi. Só fazendo um complemento nisso. E olha só, né? Às vezes, com esse pensamento que Deus faz tudo, e Ele realmente faz, Ele tem todo o poder, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Existem muitas pessoas delegando aquilo que elas têm que fazer para Deus. Ah, se Deus quiser, eu vou prosperar no meu negócio. Mas o que você está agindo? O que você está fazendo? Deus te abençoa, Deus te dá saúde, Deus te dá condição, Deus abre as portas para você. Mas se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Então, muita gente coloca essa questão da onisciência, onipotência de Deus para fugir também da sua responsabilidade. Então, não tem autorresponsabilidade dos seus atos, e por isso que depois a coisa não anda, e ela fala, mas se Deus quiser, vai melhorar. Deus quer que você melhore, Deus quer que você dê certo, mas você precisa agir, precisa sair do seu lugar. Quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, né, eu acho bem interessante essa passagem, que ele que ressuscitou Lázaro, mas ele não falou assim, pedra, saia da frente. Lázaro, vem para fora. Não, a pedra ele falou para o pessoal tirar, porque isso eles podiam fazer. Então, Deus tem todo o poder, mas ele só vai agir e ele só vai intervir naquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, que é acordar de manhã, levantar, abrir a tua lojinha, fazer a oferta, Deus não vai descer do céu para fazer por você. Ele vai te abençoar para que as coisas deem certo, mas você tem que dar o primeiro passo. E isso é o livre-arbítrio. Eu acho fantástico essa tua fala, justamente por conta disso, né? Porque Deus vai fazer, Deus vai atuar, Deus tem todo o poder, mas você tem que ter autorresponsabilidade e olhar para o teu resultado e não dizer que você está na situação que você está porque Deus quis assim. Não, Deus quer coisa muito melhor para você, mas você está no teu resultado porque você se limitou assim, porque você agiu para esse resultado, por isso é mérito seu, não é de Deus. Deus quer te dar algo muito melhor, né? Amém. Eu gosto muito de um texto que, assim, fala comigo, porque de Deus não se zomba, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, quer dizer, não jogue isso na conta de Deus, né? O que você plantou? Plantou vento, vai colher tempestade, né? Não tem jeito, não tenho nada a ver com isso, Deus vai falar, não tem nada a ver com isso. Mas assim, só para a gente entender, Emerson, então, para a gente estar fechando aqui, o que eu comunico, né? Eu comunico
vitória, eu comunico derrota. O que eu comunico gera um estado, né? Um estado, sentimento, né? Gera um sentimento, e aí gera um comportamento, né? Eu vou fazer algo relacionado àquela minha comunicação, né? Essa comunicação, então, gera um estado, esse estado gera um comportamento, e esse comportamento ele reforça a minha crença, ó, não está dando certo mesmo, porque aquilo que eu comuniquei está certo, não dá certo mesmo, eu estou comprovando agora que não dá certo mesmo, né? E aí gera um resultado, tá? Então, se eu quiser mudar o resultado, eu tenho que mudar a comunicação, é isso? É isso, é isso. E Simples aí assim. só que assim, imagina o seguinte, né? Você ouviu durante, sei lá, 20, 30 anos coisas que reforçaram, né, que dentro da nossa cabeça existem várias ligações neurológicas, né? Os neurônios se ligam. Então, quando uma crença se forma, existem sinapses que se criam. E toda vez que isso acontece de novo, reforça aquela sinapse. Então, tem sinapse que está criada que é como se fosse a via da autobahn, 4 faixas, totalmente pavimentada, porque aquilo foi repetido por tantas vezes que já está tão arraigado na identidade daquela pessoa que ela não consegue se enxergar de outro jeito e ela não consegue viver de outro jeito. Então, parece ser muito simples só comunicar diferente, mas a comunicação, ela tem um jeito de ser feito, né? Ou seja, eu não posso comunicar assim, eu sou vitorioso, porque não vai funcionar. Você está comunicando uma coisa com as suas palavras, mas a sua expressão, o seu corpo está dizendo outra coisa. Então, a comunicação ela é verbal e não verbal, ou seja, não é só o que você fala, mas é a tua expressão, os teus gestos, a tua forma de agir, e tudo isso comunica. Então, não adianta eu falar para mim mesmo, eu vou vencer, eu sou vitorioso, eu consigo. Não adianta. Aí abaixa a cabeça e fica assim, eu vou conseguir dessa vez. Não vai dar certo se você fizer assim. Então, você tem que comunicar de forma verbal e não verbal. E isso só acontece de duas formas. Ou por repetição, porque você ouviu isso por várias vezes e aquilo foi se repetindo ao longo da sua história. Então, para desfazer isso, você tem que criar um novo caminho neural. Esse novo caminho neural é com uma nova comunicação. E falar uma vez assim, eu sou vitorioso, e só isso não vai resolver. São uma vez contra anos que você vem tendo um comportamento diferente. Então, tem que ser uma comunicação diária. É igual andar de bicicleta. Quando você pegou a bicicleta pela primeira vez, aí foi de rodinha. Mas não, mesmo com a rodinha não andou da primeira vez. Você teve que tentar várias vezes. E aí, depois que você conseguiu, aí tirou uma rodinha aí, começou a balançar, começou a cair. E aí, depois que você ficou bom sem uma rodinha, tirou a outra. E aí você caía. Então, assim, é uma comunicação que você tem que aplicar várias vezes durante algum tempo, né? Durante muito tempo. Então, é o esforço certo pelo tempo necessário. Então, quanto tempo você quer viver esse novo resultado? Você tem que ter constância nessa nova comunicação. Mas também existe uma outra forma muito mais rápida, que aí é por forte impacto emocional. Essa por forte impacto emocional, só estando numa imersão de inteligência emocional, que aí você vai ter um novo resultado, através de exercícios que mudam e criam sinapses de forma muito mais acelerada, né? Só para dar um exemplo disso, você provavelmente não vai lembrar onde você estava em 11
de janeiro de 2023, mas você vai lembrar onde você estava no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram, porque foi um evento de forte impacto emocional. Então, existem eventos de forte impacto emocional positivos para criar crenças potencializadoras. Isso ajuda a acelerar esse processo. Mas, assim, eu quero que fique bem claro para você, meu irmão. Você precisa começar esse processo mudando a sua comunicação, né? Se a partir de hoje você, vendo esse vídeo, tiver claro para você que boa parte do que você está conquistando não são verdades que Deus te fez para ser, né? Você precisa começar a mudar esse cenário. E o primeiro passo é a comunicação. Esse é o primeiro passo. Legal, Emerson. Eu acho assim, a palavra de Deus, ela só nos motiva e nos ensina a boa comunicação, né? Ela pede para comunicarmos alegria, entusiasmo, amor, otimismo, fé. Então a palavra de Deus, ela está dizendo, olha, é essas coisas, né? Tudo que é bom, né? Tudo que é agradável, tudo que é perfeito, né? Nisso pensai, né? Então, olha aí, a palavra de Deus falando sobre essa inteligência, né? Essa inteligência emocional que a gente precisa ter. Olha, Cristo, né? Nós estamos aí vivendo um momento de Páscoa. Cristo foi para a cruz, né? A primeira palavra da cruz, né, de Cristo foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Olha, Jesus ressignificando aquela dor, né? Poxa, ele poderia dizer, esse pessoal aí, Senhor, mata todo mundo, porque, olha, eu curei, eu restaurei, eu fiz tantas coisas, eles me colocam aqui nessa cruz, né? E a gente, às vezes, por bem menos, né? A gente não perdoa, né? A gente guarda mágoa, guarda ressentimento, e isso aí só nos prejudica. Agora, quando a gente perdoa, né? Quando a gente tem uma comunicação saudável, com certeza, a nossa história é outra, a nossa história muda. Daniel, essa questão do perdão, né, que você falou, eu ouvi uma analogia que, para mim, foi muito interessante e marcante. A pessoa dizia assim, que quando você não perdoa, aquele sentimento de mágoa, de rancor, de raiva contra aquela pessoa, ou de amargura, tudo isso é como se fosse um copinho de veneno. E não perdoar é como se todo dia você fosse lá, pegasse aquele copo, tomasse um pouquinho daquele veneno, esperando que o outro vá sofrer com esse veneno. Então, o perdão, ele não é só por conta do outro, é por conta de você. Existem pessoas sofrendo por não perdoar e é como se ele tivesse todo dia tomando um pouquinho desse veneno, do não perdão, né? Enquanto se ele perdoar, mais beneficiado que o outro vai ser ele, pelo sentimento que ele vai ter, pelas coisas que ele vai criar dentro do coração, por tudo que vai entrar de comunicação na vida dele. Então, essa questão do perdão, ela é muito maior do que, às vezes, a pessoa que está sofrendo, ela imagina. E o perdão, ele é tão libertador quanto essa nova vida, essa nova comunicação. E isso faz toda a diferença. Muito bom, Emerson, muito bom. Chegamos aqui ao final. Esperamos aí que todos nós, né, venhamos ser mais inteligentes emocionalmente, né, prestar atenção na nossa comunicação, né, o que a gente fala,
como a gente anda, né? O modo de andar, a nossa postura, tudo, né, comunica, tudo comunica. E aí, através da comunicação, a gente percebe que existem em nós crenças falsas, né, mentiras que nosso cérebro conta para nós acreditamos, e os nossos resultados vão nessa direção. Mas muito obrigado, Emerson. Gostaria que você fechasse aí com uma palavra para o pessoal, né, sobre isso que a gente falou, um resumão aí, uma palavra de incentivo, e que você já fizesse uma oração também. Primeiramente, agradecer, Daniel, pelo convite, né, de estar aqui, né? Este momento é muito importante, tanto para mim quanto para você, né, que está me ouvindo, porque se você tiver clareza de quem Deus te fez para ser, a sua vida vai mudar. Quando você se vê como filho amado de Deus, você recebe essa identidade, você vai viver uma vida diferente, você vai ter novos resultados, porque você não é só filho, Deus te ama. Ele mandou o seu único filho por causa de você. Então, tudo aquilo que você ouviu sobre você, tudo aquilo que você fala sobre você, não é uma verdade. A verdade é o que Deus fala sobre você, porque Deus é a verdade, né? Então, isso muda a tua história. Isso faz com que você seja uma nova pessoa, tenha uma nova identidade, uma identidade de cidadão celestial, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua estada aqui na Terra. E eu quero te dizer que se a partir de hoje você comunicar essa nova identidade de filho amado de Deus, abençoado por Ele, querido por Ele, vitorioso, se você comunicar isso, você vai ver quantas pessoas ao seu redor vão ser abençoadas. História, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você faz. Você foi trazido aqui na Terra, Deus te trouxe aqui para cumprir uma missão, né? E essa missão envolve alcançar outras pessoas. Com certeza, você vai conseguir realizar essa missão se você realmente se reconhecer quem você é. Então, eu quero que você realmente coloque em prática isso que a gente conversou. E se você quiser acelerar esse processo, entre em contato comigo, tá aí o meu Instagram, a gente pode conversar mais sobre esse assunto. E eu quero orar por você, para que hoje você tenha uma nova vida, uma nova história, e que os teus resultados façam com que a sua missão e a missão da igreja seja realizada aqui na Terra, que você seja canal de bênção, agente de mudança, agente de transformação. Eu quero orar por você. Amém. Senhor Deus, neste momento eu me coloco em oração a Ti, porque eu sei o quanto o Senhor nos ama. E por isso o Senhor quer transformar a nossa vida, quer transformar a nossa história. Então, Senhor, abra os nossos olhos para ver como Tu vês a nossa vida. Tira toda dúvida, tira tudo aquilo, toda aquela incerteza que nos ronda e faz com que vivamos a nossa real identidade, aquela que o Senhor nos criou. Senhor, abençoa a cada irmão que está ouvindo esse vídeo. Cada pessoa que vai ser alcançada por esse vídeo, que ele seja abençoado e que tenha uma nova história e que viva a sua real identidade. Que a tua bênção, que o teu favor e que o teu amor
continue sendo uma constante na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, mais um programa. Obrigado, Emerson, mais uma vez pela participação, e nós teremos mais encontros aí, tá bom? Você volta aí outras vezes e a gente vai se falando, tá bom? Pessoal, obrigado então por estar conosco até esse momento. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de deixar um comentário, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se você entende assim também, então ajude a propagar esse programa. Semana que vem a gente volta continuando com nosso objetivo, nossa meta, Igreja em Modo Missão, empreendedores em modo missão. Hoje falamos da verdade e no próximo programa a gente vai falar sobre a ordem. É preciso ter ordem na vida, né? Nos negócios, na igreja, tudo com ordem vai dar muito mais certo. Tá bom, Emerson? Forte abraço a todo mundo. Até o próximo programa, se Deus quiser.